Oi, gente. Esse aqui é mais um tutorial de R no celular. Hoje eu vou falar um pouco sobre correlação, que é quando a gente vai verificar a associação entre duas ou mais variáveis numéricas, aquelas que são números, como por exemplo glicose capilar por miligrama por decilitro, ou por exemplo taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade materna, coisas que são números, né? E eu vou fazer isso usando o R offline no celular. Eu ensinei no primeiro vídeo como baixa o Ubuntu, né? É só clicar aqui, baixar o userland, clicar aqui, ele vai instalar o Ubuntu. E uma vez instalado o Ubuntu, a gente tem que instalar, fazer o comando sudo apt install r-cran-rcmdr minúsculo, que vai instalar o rcmdr. Em seguida sair, clicar nesse XFCE, que vai fazer uma instalação de uma interface gráfica que vai tornar mais fácil e confortável o manejo, tá? E quando você entrar aqui, eu já estava logado, mas ele pede a senha quando a gente vai visualizar a tela. Tá aqui, beleza. Então eu vou começar aqui do zero, né? Eu vou importar um banco de dados de Excel, um banco de dados feito de dados de DataSUS. Sim. Que eu vou na verdade não é um banco de dados de DataSUS, é um banco de dados é um banco de dados de DataSUS, sim. É um banco de dados que não é só do DataSUS, tem outras informações também, mas eu vou utilizar para esse tutorial. Uma coisa que a gente pode começar a fazer é o teste de normalidade, uma vez que temos muitas variáveis numéricas. Eu vou testar, por exemplo, TMI, que é a taxa de mortalidade infantil. A gente vê que ela é normalmente distribuída. Eu vou ver, sei lá, o número de nascidos vivos, não é normalmente distribuída. Taxa de mortalidade neonatal. E eu vou colocar, por exemplo, cobertura de atenção primária, né, que também não deu normal. Como eu tenho mais, a maioria das variáveis não são normais, ou tendo pelo menos uma que não é normal, a gente vai fazer um teste de correlação de Spearman, que a gente chama. A gente vem em Statistics, Summaries, aí vem aqui em Correlation Test. A gente precisa selecionar duas variáveis, duas variáveis, né? Apenas. Aqui eu vou fazer o teste de Spearman, porque eu tenho, por exemplo, o número de nascidos vivos que não é normalmente distribuído. Ó, a gente tem aqui, tá vendo? O Rho é o coeficiente de correlação de Spearman, ele está dando 12%, mas esse p-valor, ele está me informando que essa correlação, ela poderia ser zero, né? Essa correlação, ela não é necessariamente diferente de zero, ela é 12% aqui positiva, mas ela poderia muito bem ser zero. O p-valor, ele vai te informar se essa correlação poderia ser zero ou não. Se ela é diferente de zero, esse valor aqui vai ser menor do que 5%, estatisticamente falando. Agora, o Rho que vai te informar o coeficiente de relação, a qualidade dessa relação, né? Se essa é uma correlação forte, fraca ou moderada. Ela vai ser forte acima de 0,7, ela vai ser fraca de 30 a 50, abaixo disso ela geralmente não é significativa, e de 50 a 70 a gente tem as correlações moderadas. Esse coeficiente aqui ele sempre vai variar de -1 a 1. Quando ele é negativo, é uma relação inversamente proporcional. Quando ele é positivo, uma relação diretamente proporcional. Para a gente avaliar, por exemplo, correlação graficamente, a gente faz o que se chama de scatter plot, que é gráfico de dispersão, né? Então eu vou ver aqui, nascidos vivos e taxa de mortalidade infantil.
Ele vai vir aqui para essa tela de gráficos, tá vendo? Que os pontos estão espalhados, uma explosão. Não dá para ver uma linha clara de um lado, nem para um lado nem para um outro. Então, isso mostra, né, graficamente uma correlação. A gente sempre está procurando ver uma reta, ou crescente ou decrescente. Quando a gente vê uma explosão, assim, é porque as coisas não são correlacionadas, né? Uma ferramenta bem interessante é a matriz de correlação, na qual a gente pode mostrar os coeficientes de relação de uma forma unificada de de várias variáveis. Então, esse correlation matrix aqui, eu vou ver as correlações entre essas 4 variáveis aqui. Vou colocar a variável de Spearman, porque a gente fez o teste de normalidade antes, né? E vamos analisar essa tabelinha aqui. Então, a gente tem nascidos vivos, taxa de mortalidade infantil, neonatal e cobertura. A gente sempre tem na diagonal o número 1, porque você sempre é 100% correlacionado com você mesmo, né? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, nascidos vivos não vai ter correlação acima de 30 com ninguém, tá vendo? Então, não se relaciona com ninguém. Agora, a taxa de mortalidade neonatal, por exemplo, ela vai ter uma relação muito forte com a taxa de mortalidade infantil. Isso aqui é a taxa de mortalidade infantil, vai ter uma relação muito forte com a neonatal e vice-versa, né? Você vê que esses valores são iguais, de 93%, uma correlação muito alta que a gente fala. Alta acima de 70, muito alta acima de 90, né? E a gente tem uma cobertura moderada da taxa de mortalidade infantil com a cobertura de atenção primária. A gente vê essa relação moderada, ela pode ser explicada pela notificação dessa mortalidade. Ela é uma relação positiva, então aumentando a cobertura, aumenta a detecção de morte infantil, né? De forma moderada, cerca de 44%. Se a gente quiser ver o teste, isso aqui às vezes já é o suficiente para demonstrar as correlações, porque como eu falei, o teste ele vai testar a hipótese de que a correlação é zero. É isso, gente. Por hoje eu gostaria de mostrar a correlação. Lembrando que isso é sempre para variáveis que são numéricas. A gente sempre deve testar as variáveis para a normalidade, certo? Antes de escolher o teste adequado. Se todas as variáveis forem normalmente distribuídas, a gente vai fazer a correlação de Spearman e a de Pearson, e a de Spearman para aquelas que são não normalmente distribuídas. Eu espero ter ajudado minimamente aqui a explicar o que é uma correlação. Por exemplo, eu mostrei um gráfico que diz que não tem correlação. Deixa eu mostrar um que tenha, que mostre uma correlação que existe, a da taxa de mortalidade infantil com a neonatal, por exemplo. São coisas que a gente de fato espera que sejam correlacionadas. Olha, vê essa linha aqui, ó, quase perfeita, tá vendo? Uma linha crescente. Lembra que esse coeficiente era 0,90? Então, quanto mais próximo de 1, um pouco mais, quanto mais próximo de 1, mais perfeita vai ser essa reta. Então, a gente consegue dizer que essas variáveis são correlacionadas. E é muito interessante a gente parar de usar correlação como sinônimo de associação. A associação é uma coisa mais genérica, a gente pode falar de qualquer tipo de variável. Correlação entre duas variáveis numéricas. Tá ok? Espero ter ajudado. Um grande beijo. É o fim desse tutorial. Espero que todos fiquem em casa e estejam seguros. Um grande abraço.